Eu sou o Thiago Melo, tenho 38 anos. Eu sou a Carol Melo, tenho 36 anos. Nós temos 15 anos de casado e agora, no final desse ano, 20 anos juntos de relacionamento. E nós somos pais de duas preciosidades, de duas heranças do Senhor, o Elias, de 11 anos, e a Elisa, de 6 anos. Nós estamos aqui na Ponte Fortaleza desde a plantação, ou seja, desde o grupo base. Para a gente, como família, é um privilégio poder ver o crescimento e o amadurecimento dessa igreja amada. Então é um privilégio, estarmos aqui juntos com essa comunidade desde o começo, ver grandes coisas que o Senhor fez lá no restaurante, quando éramos ainda, eu acho que 20 pessoas ou 30 pessoas. E como o Senhor nos trouxe até aqui e o tanto que o Senhor já fez através de nós, É realmente aquilo que diz na palavra do Senhor, Ele nos aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas, e eu acho que esse versículo representa muito a ponte, No meio das nossas fragilidades, no meio daquilo que a gente acha que não vai conseguir, o Senhor sempre nos dá o escape e sempre nos mostra que é Ele que faz, nós somos meros instrumentos. Então é um privilégio estar aqui desde o começo e poder vivenciar tudo aquilo que o Senhor fez. Bem, eu venho de uma família muito humilde, sou filho do Carlos e filho da Lúcia, um casal abençoado. E é interessante falar um pouco da minha base. Tenho um irmão mais novo chamado Thales, porque foi através da minha mãe, uma mulher de fé, que ela começou a orar para que Deus operasse na vida da família dela. Ou seja, a primeira pessoa que ela queria que tivesse um encontro com Jesus era o meu pai, um alcoólatra que realmente não tinha noção do amor de Deus. E foi através de muita oração dela, de muita insistência. Ela é aquela senhorinha que botava a foto da família debaixo do rádio, da televisão, e a fé dela era muito forte, porque ela queria que a família dela encontrasse Jesus, E foi através daí que conhecemos o amor de Jesus. E a primeira pessoa a se converter ou a conhecer Jesus na nossa família foi ela. E aí ela levou os filhos. Por último foi o meu pai. O meu pai aceitou Jesus e meu pai foi liberto do vício do álcool. E através desse amor de Deus, eu pude perceber que existe algo sobrenatural sobre a nossa família. A salvação chegou na nossa casa. E Deus mudou literalmente o clima da nossa família, E a partir daí, a gente percebeu que Jesus realmente tinha uma linda história na nossa casa. Eu me converti com 15 anos de idade. Eu me converti num acampamento da igreja. E já que eu falei da minha família, de uma família humilde, foi tão legal porque depois disso eu percebi que eu não tinha condições para ir para um acampamento, financeiramente falando. Os meus pais não tinham. E eu fiquei constrangido com o amor de Deus, porque Deus usou pessoas para me abençoar financeiramente, para eu ir para esse acampamento. Então eu fui para o acampamento com esse sentimento no coração. Poxa, Deus é maravilhoso. Deus está fazendo algo muito grande na minha família e Deus está me proporcionando um momento e uma experiência que financeiramente meus pais não tinham condições de me colocar nesse acampamento. Eu queria muito ir. Então os irmãos foram usados por Deus para me abençoar. E nesse acampamento de adolescentes, eu pude desfrutar de muitas coisas lá dentro. E no final do apelo, onde todo mundo aceitou Jesus, eu fui o último a aceitar Jesus. Eu me joguei nos braços de um irmão dessa comunidade, que é o Nelson, e disse: cara, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. E a partir daí, eu tive esse encontro pessoal com Deus aos 15 anos de idade. Eu não tenho como esquecer. Aí a Carol entrou na minha vida, foi um momento maravilhoso. Eu estava na transição entre adolescente para jovem, através de algo que eu amava muito, que era o esporte e Jesus. Então eu falava do amor de Deus através de um projeto junto com o pastor Ior. Nós começamos algo bem lá atrás, na nossa juventude, essa ideia de surfar e levar o evangelho de Jesus. E aí eu fui para uma igreja apresentar esse projeto junto com um grupo de jovens, e lá eu conheci a amada Carol. Foi algo assim espetacular, algo que a gente não esperava, mas que foi tremendo, não foi, amor? Nesse momento,
porque ela olhou para mim e disse, esse é o cara que eu vou casar. Não foi, amor? Foi. Como foi? Então, o Tiago chegou lá na igreja que eu fazia parte, né, para divulgar o ministério. E junto com outros amigos, incluindo o Johan, estava nesse grupo. E aí eu estava com uma amiga no bebedouro, bebendo água, e avistei esses meninos chegando, diferente que a gente não conhecia. E eu tive um comportamento muito espontâneo, né, que eu hoje posso dizer que foi algo realmente conduzido pelo Senhor, né? Eu olhei para minha amiga e disse, Karen, eu vou namorar com aquele menino ali. Aí ela disse, como pode, Carol, tu nem conhece? Eu digo, eu vou namorar com aquele menino ali? Aí descobri que eu tinha um amigo que era em comum do Tiago, que é o Davi Golignac, que é até também aqui da nossa comunidade, e eu fui atrás do Davi. Davi, eu quero conhecer aquele menino ali, porque eu vou namorar com ele. E o Davi, Carol, tu tá ficando doido, como pode? Eu digo, Davi, me apresenta aquele menino. E eu tinha 15 anos de idade, né? Então, eu acho que é muito importante eu dizer algo aqui, só um parêntese. Meus pais tinham uma cultura de orar muito por mim, pelos meus irmãos, né? Enquanto a gente estava dormindo, nas madrugadas. E eu me lembro muito de acordar na madrugada e minha mãe intercedendo muito para que eu casasse com o meu primeiro namorado. E até então eu nunca tinha namorado. E chegou esse menino que eu não conhecia na minha igreja e eu olhei para ele e disse que ia namorar com ele, né? Sendo que eu queria algo confirmado do Senhor. O Davi me apresentou a ele, no outro dia, era segunda-feira, eu fui para esse ministério, lá eu conheci ele, enfim. Nós fomos para um acampamento, lá a gente pôde estreitar os laços, conversar. E durante todo esse processo de conversa, eu pedia muitas confirmações ao Senhor, porque eu queria realmente namorar para um dia casar. O Tiago, uma característica muito forte dele, né, desde que eu conheci ele, algo que é muito claro e que todo mundo que conhece ele vai confirmar. Ele é apaixonado por Jesus. Né? Então, algo que me chamou muito a atenção na vida do Tiago foi, desde que eu conheci ele, foi que realmente eu enxerguei um verdadeiro homem de Deus. Né? E eu queria isso para a minha vida, né? Eu tinha o exemplo do meu pai dentro de casa, então eu queria escolher um homem para caminhar comigo que tivesse essa característica de ser apaixonado pelo Senhor em primeiro lugar e acima de todas as coisas, né? E o Tiago, ele tem essa característica muito forte. E eu louvo a Deus pela vida dele, na minha vida, né? O quanto ele acrescenta na minha vida, o quanto ele me motiva a ser apaixonada por Jesus também e a levar o evangelho de forma muito simples e genuína, né? Sem muitas coisas, muitas apresentações, mas vida na vida, se relacionando, se comunicando, como vocês sabem, quem conhece ele sabe que essa é uma característica dele, né? Através da comunicação, do relacionamento, facilmente ele fala de Jesus, né? Não tem nenhum momento, seja no trabalho, seja na vizinhança do nosso condomínio, seja onde a gente for, de repente o assunto é Jesus. Então isso é uma marca dele e que ele me faz me tornar assim, parecida com ele, por conta da convivência e dessa característica muito forte dele. E ele é um discípulo de Jesus, verdadeiro, genuíno, apaixonado pelo Senhor. Sobre ser o líder da casa, ser o pastor da casa, né? Eu consigo enxergar algo assim que é pura graça e misericórdia de Deus, né? Hoje eu vivo o que eu não tive na minha família, na minha base. E eu aprendi isso na igreja. Esses valores foram postos na igreja através de homens também de Deus que eu me espelho. E eu percebi que a base é essa. Tudo a base é o evangelho do Senhor. Então eu não consigo falar para os meus filhos ou para minha esposa se eu não viver esse evangelho. Então como a gente vive como ela bem falou, fazendo com que o Senhor se manifeste na nossa vida no cotidiano, através da palavra do Senhor no nosso café da manhã. Então é o nosso momento de devocional, um momento que a gente preza em família para fazer isso. E algo muito relevante também é poder acompanhar e ensinar os meus filhos e minha esposa vivendo o evangelho. Ou seja, dando bom testemunho, porque eu acredito que o bom testemunho fala mais do que as palavras. Algo também que eu posso relatar aqui, que eu aprendo demais com os meus filhos, porque isso é uma caminhada que não parte só de mim.
Mas o momento que eu vejo que Jesus mais fala ao nosso coração é o momento do perdão em família. Nós não somos uma família perfeita. Nós discutimos, nós passamos dos limites uns com os outros. Mas o mais lindo da nossa casa é que isso não dura muito tempo, pois o amor do Senhor nos constrange e faz com que a gente possa viver o perdão. E isso a gente vive com intensidade na nossa família, porque perfeição só em Jesus. E a gente é uma família que busca esse Deus e consegue superar essas coisas no nosso dia a dia. É muito fácil, né, falar do serviço, dessa característica de servo, né, do Tiago. É uma das mais fortes que eu considero nele, né, e o que eu acho mais lindo é porque ele é um verdadeiro servo, porque é de forma espontânea e natural, né, que as coisas acontecem, e ele é o nosso exemplo dentro da nossa casa. O Tiago não é só servo do Senhor dentro da igreja, na comunidade. Ele é servo do Senhor aonde ele está. Então, aonde ele está, ele é muito solícito, ele é muito pronto para ajudar, ele é muito disponível. Por ele, a nossa casa estava aberta todos os dias, 24 horas, dia e noite, de madrugada, para receber as pessoas, para acolher, para a gente conversar, se relacionar. Ele é muito disso, isso é uma característica muito forte dele, realmente de se doar. É algo que ele já, acho que adquiriu também, de certa forma, do pai dele. O pai dele é muito servo também, então é algo que ele já herdou do pai, e eu tenho certeza que ao conhecer o Senhor, isso só fez aperfeiçoar, né? E ele é assim, de forma natural, ele serve de forma espontânea a todos, independente, aonde está, é impressionante. Quando eu menos espero, tá lá o Tiago fazendo alguma coisa, né? Então ele é tão servo que ele é muito conhecido. Às vezes, só uma historinha rápida e engraçada, às vezes a gente quer ir para um lugar, amor, só nós dois, né? Não vai ter ninguém conhecido, só pra gente ter um tempo só nós dois. De repente a gente está assim num lugar inusitado, ele acha um conhecido. O fulano de tal, vem cá, sente aqui na minha mesa, vamos conversar. Então, assim, algo que era para ser nós dois, de repente ele acha um conhecido, né? Então, essa é uma característica dele. Ele é relacional totalmente e muito servo. Então, aonde a gente vai, a gente encontrou algo para fazer, ou algo para contribuir, ou para se relacionar. O que eu tenho mais orgulho dele é o servo bom e fiel e o homem apaixonado pelo Senhor. Ele é apaixonado pelo Senhor da hora que acorda, da hora que vai dormir. Em todos os exemplos de vida que ele pode dar para alguém, todos os conselhos que ele vai dar para alguém, seja de pessoas que já conhecem o Senhor ou não, ele fala do amor de Deus. Então, seja no trabalho, no meio corporativo, ele fala do amor de Deus. Seja dentro da igreja, ele fala do amor de Deus. Ele é, dentro e fora, apaixonado por Jesus. Acredito muito que essa parte do chamado foi algo assim que foi construído ao longo desses 24 anos de caminhada com Jesus, né? Aonde o Senhor me levava, eu conseguia ver nitidamente que existia algo muito forte através da palavra, né? E aonde o Senhor me colocou, em todos os ambientes, eu conseguia sentir a presença do Senhor sobre isso. Na família, no trabalho, como a minha esposa me falou, né? Nos meios dos amigos. E as pessoas também reconhecendo isso e perguntavam sobre isso, o que é que eu achava disso. E eu sempre tive uma frase muito forte. Eu acredito que Deus me colocou nesse mundo para servir. E o chamado ele é mais vocacionado para isso, para que eu entenda que o amor de Jesus ele é, sobretudo, o mais importante na minha caminhada com Jesus. E através dos frutos que o Senhor tem colocado, eu creio que é um momento para a minha família, é algo que a gente está vivendo como família, o momento de ser realmente é algo que eu não posso negar. É o que eu já tentei dizer não. É o que eu não acreditava. Mas o Senhor está nos conduzindo e eu não quero desobedecer. Eu só quero dizer, eis-me aqui, Jesus. Para onde o Senhor quer
me usar minha família. Eu não sei, porque desde o início da nossa caminhada, na minha vida, eu sempre tive em mente que tudo que deu certo na minha vida, eu estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas do Senhor têm acrescentado sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Não foi da noite para o dia, foi um caminhar. E glória a Deus que a minha família está comigo. Glória a Deus que eu já escuto isso da vida do meu filho, de 11 anos. Glória a Deus que muitas pessoas me falaram sobre isso. E eu só quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu já sabia, né? Eu já imaginava que um dia isso ia acontecer, né? Porque quando a gente se dispõe verdadeiramente ao Senhor, Ele vai nos conduzindo e nos levando para lugares que Ele tem preparado para nós, né? Então, algo que é muito forte da nossa família é que, custe o que custar, independente da circunstância que for, a gente sempre vai estar rendido aos pés do Senhor, né? E eu já imaginava um dia, eu até dizia para ele, eu dizia, amor, eu sinto isso muito forte na sua vida e eu sei que um dia isso vai acontecer, né? Esse momento vai chegar e eu louvo a Deus por o Senhor estar nos conduzindo a esse acontecimento, né? Porque é mais tempo com o Senhor, é mais renúncia, é menos a gente, mais o Senhor, né? E é o que a gente pede todos os dias, né? A gente pede, Senhor, menos de nós e mais de Ti, menos de nós e mais de Ti. Essa é a nossa principal oração todos os dias, né? E o Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele esquadrinha o nosso querer e Ele está nos levando para o lugar que Ele já tinha escolhido para nós, né? E o interessante é que as pessoas realmente já identificavam o Tiago assim, né? Aonde a gente ia, festa de amigos que não conhecem o Senhor, as pessoas diziam, chama o pastor Tiago para orar, né? Então o pastor faz aí uma oração, então as pessoas já identificavam ele assim, mesmo antes dele nem sonhar, nem imaginar. Né? Então é algo que o próprio Senhor já tinha colocado sobre ele e as pessoas que nem conhecem o Senhor já identificavam, né? Então louvado seja Deus por isso, né? A gente está aqui só de coração aberto, toda a família, rendido ao Senhor e reconhecendo que não somos nada e que precisamos dele, da sabedoria dele, do discernimento dele. E só estamos disponíveis para Ele. E que Ele faça a vontade dEle e continue fazendo. Ele sempre nos guiou no caminho certo. Eu sempre esperava que um dia Ele ia estar aqui nesse lugar, falando para todas as pessoas, espalhando o Evangelho. Eu amo muito Ele. Para você que conheceu um pouco da minha história, da história da minha família, eu só tenho uma coisa a dizer para essa comunidade, o quanto a gente ama se render mesmo na presença do Senhor. Eu só quero ter a oportunidade de caminhar ao lado de vocês para que o reino do Senhor possa cada vez mais ser vivido de maneira simples e que seja algo prazeroso no nosso meio, na nossa família e na nossa caminhada. Então, eu quero deixar essa mensagem no nosso coração, né? No coração de quem está assistindo, um pouco do nosso testemunho. É que nós estamos disponíveis para que a obra do Senhor possa continuar prevalecendo de geração em geração. Ser ponte para mim é esse caminho entre o que é o natural e aquilo que é espiritual. Ou seja, viver o Evangelho não só de palavra, mas principalmente vivendo o real e o verdadeiro Evangelho. Conectando as pessoas com empatia, com sinceridade, com vulnerabilidade
e mostrando que existe amor e propósito nas coisas também, para as coisas de Deus na nossa vida. Ser ponte para mim também vai além do óbvio, vai mostrar aquilo que vai na contramão do mundo, mas que tem um real valor e sentido para aquilo que é eterno. Ser fiel a Deus, mostrar que existe sim compromisso com as coisas do reino e principalmente viver de maneira rendida aos pés do Senhor. Bem, meus irmãos, então essa é a nossa família, um pouco da nossa história, e nós queremos compartilhar com vocês algo que a gente tem muito forte na nossa casa, que é o lema da nossa família. Desde muito cedo eu comecei a passar isso para o coração dos nossos filhos. Nós temos duas grandes bênçãos do Senhor. A maior delas é o quê? A salvação. E a melhor dela é o quê? A nossa família. A nossa família é algo que o Senhor tem preparado e tem fortalecido dia após dia. Então Deus abençoe vocês e essa é a família Melo que está aqui para amar e ser muito amado nessa comunidade.